Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Onde está o eu, não está o amor. As roseiras, adentro do portão, estavam cobertas de brilhantes rosas vermelhas, recendentes de perfume, e ao redor delas volitavam borboletas. Havia também malmiqueres e ervilhas de cheiro em flor. O jardim, situado a cavaleiro do rio, estava naquela tarde todo banhado da luz dourada do sol poente. Barcos de pesca, algo semelhantes a gôndolas, formavam vultos escuros sobre a superfície plácida do rio. A aldeia, cercada de árvores, na margem oposta do rio, estava a 1 milha de distância, mas ouviam-se distintamente as vozes que de lá vinham, por sobre as águas. Do portão, um caminho descia para o rio, juntando-se a uma estrada áspera, frequentada pelos aldeões em suas idas e vindas da cidade. Essa estrada terminava abruptamente à margem de um curso d'água que desaguava no rio maior. A margem não era arenosa, porém de barro mole e pesado, em que os pés se afundavam. Nesse ponto ia construir-se em breve uma ponte de bambu, atravessando a corrente. Mas agora transportava-nos uma balsa carregada de pacatos aldeãos que voltavam de seu dia de mercâncias na cidade. 2 homens variaram-nos para o outro lado, enquanto os aldeãos se conservavam sentados, aglomerados, por causa do frio da tarde. Ia-se acender um pequeno braseiro quando escurecesse mais. Porém, a lua daria luz suficiente. Uma pequena carregava um cesto com gravetos. Tinha-o depositado no chão durante a travessia e agora estava tendo dificuldade para erguê-lo de novo. Era muito pesado para uma menina, mas com um pouco de ajuda ela o ajeitou sobre a cabecinha e seu sorriso pareceu encher todo o universo. Cautelosamente, subimos todos o íngreme barranco e pouco depois os aldeãos seguiam pela estrada, tagarelando. Estávamos aqui em pleno campo e o solo era muito fértil, dos sedimentos de muitos séculos. Planas e bem cultivadas, pontilhadas de esplêndidas e velhas árvores, as terras estendiam-se até o horizonte. Havia hortas de ervilhas de doce aroma, cobertas de brancas flores, e também trigais de inverno. A um lado fluía o rio, largo e encurvado, e a ele, sobranceira, havia uma aldeia cheia de barulhenta atividade. O caminho era muito antigo. Dizia-se que o iluminado o havia palmilhado, e os peregrinos o frequentavam desde há muitos séculos. Era um caminho sagrado, em cujo curso erguiam-se, aqui e ali, pequenos templos. As mangueiras e tamarindeiros eram também muito velhos, alguns já a morrer, depois de terem visto muitas coisas. Contra o céu dourado do entardecer, eles se destacavam majestosos, com seus galhos escuros e nus. Um pouco mais além, surgia uma moita de bambus amarelecidos pela idade, e num pequeno pomar, amarrada a uma árvore frutífera, uma cabra berrava pelo filhote, que piruetava por todos os cantos. O caminho levava a outro grupo de mangueiras e ladeava um lago tranquilo.
Havia completa tranquilidade e imobilidade no ar, e todas as coisas conheciam aquela hora abençoada. A terra, com tudo que a povoa, se santificava. Não estava ali a mente a registrar aquela paz como algo exterior, para ser depois recordado e comunicado a outros. Era uma ausência total de movimento por parte da mente. Ali só existia a imensidão. Era um homem relativamente moço, de 40 e poucos anos, segundo disse. Embora já tivesse enfrentado auditórios e falasse com grande confiança, mostrava-se ainda um pouco acanhado. Como tantos de sua geração, andara a entreter-se com política, religião e reformas sociais. Era dado a escrever poesia e sabia espalhar tintas sobre uma tela. Vários dos líderes mais preeminentes eram seus amigos, e ele podia ter ido longe na política, mas tinha escolhido coisa diferente e estava satisfeito, escondendo as suas luzes em distante cidade serrana. Há muitos anos que desejo ver-vos. Talvez não vos lembreis, mas fui vosso companheiro de viagem, num navio que nos levava à Europa, antes da Segunda Guerra Mundial. Meu pai interessava-se muito por vosso ensino, mas eu me desviei para a política e outras coisas. Meu desejo de voltar a falar-vos tornou-se finalmente tão persistente que não permitia mais adiamentos. Venho abrir-vos meu coração, coisa que nunca fiz a outro, pois não é fácil falar de nós mesmos a outrem. Durante algum tempo estive assistindo a vossas conferências e discussões em vários lugares, porém recentemente senti grande urgência de visitar-vos pessoalmente, porque me vejo num beco sem saída. De que natureza? Não pareço capaz de romper minhas cadeias. Pratiquei um pouco de meditação, não da espécie que mesmeriza a pessoa, porém procurando observar o meu pensar, etc. Mas nesse processo, invariavelmente, adormeço. Suponho que seja porque sou indolente, comodista. Pratiquei jejuns e experimentei vários regimes alimentares, porém a letargia persiste. Ela se deve à indolência ou a outra coisa? Há alguma frustração profunda, interior? Vossa mente se tornou embotada, insensível, devido aos fatos ocorridos em vossa vida? Se permitis perguntar, não haverá nela falta de amor? Não sei, Senhor. Tenho pensado vagamente nessas coisas, mas nunca consegui precisar qualquer coisa. Talvez eu tenha sido sufocado por tantas coisas boas e más. De modo geral, a vida sempre me foi muito fácil, com família, dinheiro, certas capacidades, etc. Nada era difícil de conseguir, e talvez o mal seja esse sentimento geral de levar vida fácil e ter possibilidade de sair de quase toda e qualquer situação deve ter me amolecido. É exato isso? Isso não é apenas uma descrição de fatos superficiais? Se essas coisas vos tivessem atingido profundamente, teríeis levado vida diferente, teríeis seguido o caminho mais fácil, mas não o fizestes. Portanto, deve haver em ação um diferente processo, o qual está tornando vossa mente indolente e inepta. Que será isso? Então, não sou importunado pelo sexo.
Tenho cedido às suas exigências, mas ele nunca me foi uma paixão tão forte que me tornasse seu escravo. Começou com amor e acabou em desilusão, mas não frustração. Disso estou bem certo. Eu não condeno nem advogo o sexo. Pelo menos ele não representa problema para mim. Foi esta indiferença que vos destruiu a sensibilidade? Afinal de contas, o amor é vulnerável, e a mente que levanta defesas contra a vida deixa de amar. Não creio ter levantado defesas contra o sexo, mas o amor não é necessariamente sexo, e, realmente, não sei se amo. Vede, com tanto desvelo, cultivamos a nossa mente, que o coração se nos enche das coisas por ela produzidas. Dedicamos a maior parte de nosso tempo e nossas energias ao ganho do sustento, à acumulação de conhecimentos, aos fervores da crença, ao patriotismo e à adoração do Estado, às atividades de reforma social, ao cultivo de ideais e virtudes, e todas as outras coisas com que a mente se mantém ocupada. Dessarte, esvazia-se o coração e a mente se enriquece de solércia. Isso causa insensibilidade, não achais? É verdade que cultivamos em excesso a mente, adoramos o saber, e todo intelectual é alvo de honrarias, mas poucos de nós sabemos amar pela maneira a que vos referis. Quanto a mim, posso dizer sinceramente que não sei se sinto amor. Não mato para comer. Gosto da natureza. Gosto de passear na floresta e sentir-lhe o silêncio e a beleza. Gosto de dormir ao ar livre. Mas pode isso indicar que eu ame? A sensibilidade à natureza faz parte do amor, mas não é amor, é ser delicado e benevolente, praticar boas obras e nada pedir em troca, faz parte do amor, mas não é amor, é? Que é então amor? O amor se constitui de todas essas partes e de muito mais ainda. A totalidade do amor não se contém dentro das medidas da mente, e para conhecer essa totalidade, a mente tem de esvaziar-se de suas ocupações, por mais nobres ou egocêntricas que estas sejam. Perguntar como esvaziar a mente ou como deixar de ser egocêntrico é desejar um método, e a observância do método se torna outra ocupação mental. Mas é possível esvaziar a mente sem alguma espécie de esforço? Todo esforço, correto ou incorreto, mantém o centro, o foco de realizações, o eu. Onde está o eu, não está o amor. Mas falávamos da letargia da mente, sua insensibilidade. Não tendes lido muito? E o vosso saber não será uma parte desse processo de insensibilização? Não sou nenhum erudito, mas li muito e gosto de frequentar bibliotecas. Respeito o saber. E não percebo bem por que pensais que o saber causa necessariamente insensibilidade. Que entendemos por saber? Nossa vida é, em grande parte, uma repetição do que nos foi ensinado. Não é exato? Podemos aumentar o nosso saber, mas o processo de repetição continua e fortalece o hábito de acumular. Que sabeis, exceto o que lestes, o que vos ensinaram, ou o que experimentastes? O que agora experimentais é moldado pelo que anteriormente experimentastes.
Uma nova experiência é coisa antes experimentada, só mais ampliada ou modificada. É assim que se mantém o processo da repetição. Repetição do que é bom ou mal, do que é nobre ou trivial, redunda, obviamente, em insensibilidade, porque a mente só se está movendo nos domínios do conhecido. Não será essa a razão do embotamento de vossa mente? Mas não posso lançar fora tudo o que sei, tudo o que acumulei como conhecimento. Vós sois esse conhecimento, sois as coisas que acumulastes, sois o disco de gramofone, que repete sempre o que nele está gravado, sois a cantiga, o barulho, a tagarelice da sociedade, de vosso meio cultural. Existe um vós incorrupto, separado de todo esse vozerio? Esse centro, o eu, está agora ansioso por libertar-se das coisas que acumulou, mas o esforço que faz para ser livre é ainda parte do processo de acumulação. Tendes um novo disco para tocar, com gravação nova, mas vossa mente continua embotada, insensível. Percebo perfeitamente. Descrevestes muito bem o meu estado mental. Aprendi a terminologia de várias ideologias, religiosas e políticas, mas, como apontais, a minha mente permaneceu essencialmente a mesma. Estou agora percebendo de modo bem claro, e percebo também que esse processo torna a mente superficialmente vigilante, sutil e exteriormente flexível, porém abaixo da superfície ela continua a ser aquele mesmo centro, aquele mesmo eu. Disso estais deveras consciente como um fato, ou só o sabeis por causa da descrição feita por outro? Se não for um descobrimento por vós mesmo feito, algo que descobristes individualmente, esse caso é ainda só a palavra e não o fato que é importante. Não compreendo bem isso. Tende a bondade, Senhor, de explicá-lo de novo, com vagar. Sabeis alguma coisa ou apenas reconheceis? Reconhecimento é processo de associação, de memória, isto é, conhecimento. Creio perceber o que quereis dizer. Só sei que aquele pássaro é um papagaio porque mo disseram. Pela associação, a memória, que é reconhecimento, dá-se o conhecimento. E digo então, é um papagaio. A palavra papagaio vos impede de olhar para a ave, o ser que voa. Quase nunca olhamos para o fato, porém só para a palavra ou o símbolo que representa o fato. O fato recua para o segundo plano, e a palavra, o símbolo, assume toda a importância. Ora, podeis olhar para o fato, qualquer que ele seja, dissociado da palavra, do símbolo? Parece-me que a percepção do fato e a percepção da palavra que representa o fato ocorrem ao mesmo tempo. Pode a mente separar o fato da palavra? Creio que não. Talvez estejamos tornando a coisa mais difícil do que realmente é. Aquele objeto se chama uma árvore. A palavra e o objeto são duas coisas separadas, não? De fato, assim é, mas, como dizeis, sempre olhamos o objeto através da palavra. Pode-se separar o objeto da palavra? A palavra amor não é o sentimento, o fato amor. Mas, de certa maneira, a palavra é também o fato, não?
De certa maneira, sim. As palavras existem para possibilitar a comunicação e também para possibilitar a lembrança, fixar na mente uma experiência passageira, um breve pensamento ou sentimento. Por conseguinte, a própria mente é a palavra, a experiência, a lembrança do fato, em termos de prazer e dor, de bom e mal. Todo esse processo se verifica na esfera do tempo, a esfera do conhecido, e qualquer revolução dentro dessa esfera, nenhuma revolução é, porém, tão só modificação do que foi. Se vos entendo corretamente, estais dizendo que tornei minha mente embotada, letárgica, insensível, pelo pensamento tradicional ou repetitivo, do qual faz parte a autodisciplina. Para pôr fim ao processo repetitivo, é necessário quebrar o disco de gramofone, o eu. Este só pode ser quebrado pelo percebimento do fato, e não por meio de esforço. O esforço, dizeis, só serve para manter o gramofone com toda a corda, e, portanto, dele nada se pode esperar. E depois? Vede o fato, o que é, e deixai-o atuar. Não atueis sobre o fato, o vós, o mecanismo de repetição, com suas opiniões, juízos, conhecimentos. Tentá-lo-ei, disse ardorosamente. Tentar é lubrificar o mecanismo de repetição, não é pôr-lhe fim. Senhor, estás me tirando tudo, nada mais restando. Mas quem sabe se não é esta a coisa nova? É,